Eu fico muito honrado, novamente, com o convite que me fizeram a Mara, o Lauro, o Ian, o João, enfim, o PDT e sua fundação, porque, mais do que qualquer outra coisa, eu tenho como muito importante esse tipo de evento, esse tipo de troca de experiências. Mais do que qualquer outra coisa, vimos, pela manifestação do Lauro, pela manifestação do ministro Alckmin, que, na verdade, estamos todos aqui a compartilhar, trocar ideias, compartilhar experiências. Esse é muito o propósito também da minha intervenção. Mais do que qualquer outra coisa, colocar alguns temas, alguns pontos para reflexão, para debate, para que a gente possa, enfim, ter a oportunidade de conversar, aprofundar um pouco mais sobre a incumbência que me deram, que é justamente falar da propaganda eleitoral. Se nós fôssemos realmente tratar do tema propaganda eleitoral com a abrangência, a profundidade que o tema reclama, nós poderíamos aqui separar uma semana, com toda certeza, de debate, de conversa, porque são pelo menos 3 linhas, né? A linha da propaganda eleitoral antecipada, que já é o momento que vivemos agora, exatamente o instante que vivemos todos preocupados com a maneira de se manifestar, de se pronunciar, de veicular o seu programa partidário, justamente para não incorrer aí nas sanções da propaganda eleitoral antecipada. O risco, e muita gente não compreende isso, de que essa propaganda eleitoral antecipada passe de uma multa que muitos consideram absolutamente desprezível, irrelevante, no valor de R$5.000, para configurar abuso de poder político, abuso de poder econômico. E depois teríamos que nos dedicar para cuidar da propaganda em geral, a propaganda eleitoral no período eleitoral propriamente dito, a partir de 6 de julho, sem contar as questões que dizem com a internet, tanto em relação à propaganda eleitoral antecipada, como em relação à propaganda eleitoral propriamente dita. Coincidentemente, hoje pela manhã, eu inclusive cheguei mais tarde, porque eu vinha num voo bem cedo de Belo Horizonte, e no avião da Azul, eu ouvia a notícia de que o Papa, não sei exatamente que dia, se hoje, se amanhã, enfim, se já foi, em algum momento, realizará uma missa pela internet. E aí era uma reportagem muito interessante, porque dizia ali dos jovens se preparando nas suas redes sociais para essa transmissão desse culto, desse evento religioso. Eu fiquei a pensar do que eu disse na OAB ontem pela manhã, porque ontem pela manhã eu ministrei uma palestra, enfim, na verdade foi um debate, um diálogo com o ministro Henrique Neves, o procurador Aras e o juiz aqui de Brasília do TRE Kleber. E, enfim, e aí eu já achei assim, de um dia para o outro, menos de um dia para o outro, na verdade, como é que a gente pode assim, mudar de ideias? Porque pode ser que tudo isso que a gente esteja aqui a tratar de propaganda eleitoral em determinado momento seja considerado absolutamente anacrônico. Porque ontem a gente estava discutindo as restrições à propaganda eleitoral, e eu, enfim, enfatizando que a gente não podia esquecer que eleições, antes de qualquer outra coisa, é uma festa cívica, e a gente não pode esquecer isso, porque nós passamos um momento de exceção, regime ditatorial, e a gente tem que lembrar que a gente hoje celebra a nossa democracia, a consolidação dela a cada pleito, por isso que as restrições não deveriam ser tantas, ou por isso que deveriam ser pensadas de outra maneira, justamente para que as pessoas não esquecessem a real razão de ser das eleições, a real razão de ser da propaganda eleitoral. E, em determinado momento, eu defendendo a questão dos panfletos, a questão de menos restrições aí no que diz respeito às leis de posturas, porque nós estamos com a legislação agora praticamente como uma lei de posturas. Isso é uma virada paradigmática muito significativa, porque eu sou de uma época que o TSE tinha uma jurisprudência consolidada que prevalecia a legislação eleitoral, porque, enfim, de competência da União em relação às leis de posturas, e hoje o que a gente vê é uma virada paradigmática, porque a própria legislação parece ou efetivamente absorveu muito dessas leis. O tamanho do cartaz, o tamanho do panfleto, o tamanho do adesivo, o que é o trio elétrico, o que não é o trio elétrico, enfim, onde é que pode fixar um cartaz, onde é que não pode, quer dizer, é uma leitura, como dizem os portugueses, decalcaram na lei de eleições, na lei 9.504, com o passar dos anos, aquilo que a gente só via nas leis de posturas dos municípios.
E eu, no que defendia isso, alguém no final do evento me disse, poxa, Joelson, mas nós estamos numa sociedade sustentável, falando em sustentabilidade, e você defendendo que se possa ter panfletos aí sujando a rua. Então, é a dificuldade que se coloca, né? Claro que não é isso que eu estou a defender, porque a pessoa tem que depois cuidar, limpar, manter ali limpo, mas, poxa, que pelo menos durante o dia, durante o período eleitoral, a pessoa possa divulgar a sua campanha com cartaz, com faixa, dizia eu ontem, né? Com panfletos, como quisesse. Faz com que os eleitores realmente possam manifestar um voto informado, conhecendo os programas, as críticas em relação a cada candidata, partido, mas, ao mesmo tempo, como isso também pode ser muito arriscado, porque ontem a gente discutia justamente a criação de perfis falsos na internet. Lamentavelmente, as pessoas ainda não têm cuidado de verificar se aquilo que é veiculado na internet é efetivamente verdadeiro. A gente tende muito a acreditar naquilo ali como se fosse uma notícia definitiva, e, na verdade, tem muita coisa absolutamente incorreta e, de maneira, inclusive, criminosa. Então, enfim, como tudo na vida, né, são duas possibilidades. Ou a internet, se não estivermos atentos, nos prejudicará, por conta do tanto de ofensas, afirmações sabidamente inverídicas que serão veiculadas, ou poderá servir para a nossa emancipação, da maneira que, claro, todo aquele tempo que o candidato, a candidata não tem no rádio e na televisão, terá na internet. Na medida que todo aquele dinheiro que ele não tem para gastar com comícios, com cartazes, com isso, com aquilo, ele poderá veicular, usar da internet para isso. Pois bem, eu dizia que nós teríamos uma gama de assuntos absolutamente grande para discutir, para debater, só em relação à propaganda eleitoral antecipada, os diferentes veículos, meios, situações em que ela pode efetivamente ocorrer. Depois, a própria propaganda eleitoral geral também nos demandaria uma discussão pontual, extremamente longa, sobre cada um desses veículos, meios, situações também que ela pode ser veiculada, e eu vou deixar isso para que a gente discuta de maneira mais pontual, à medida que as perguntas forem surgindo no final dessa minha intervenção. É bem simples, eu já queria começar pelas conclusões, que eu acho que a gente ganha tempo. Isso é uma paródia, até uma das músicas, claro que eu não vou cantar aqui, não vou ser irresponsável, ousado a esse ponto, mas hoje, se a gente pudesse definir a legislação eleitoral, está mais ou menos como isso: vou não, quero não, posso não, a legislação eleitoral não deixa não. É isso que, lamentavelmente, a gente, enfim, a cada mini-reforma, nano-reforma, micro-reforma, tem visto acontecer. Eu ontem insistia muito na OAB que a gente não pode ver essas questões só de uma perspectiva técnica, se a lei vale, se a lei não vale, se a lei aplica, se a lei não aplica, se o cartaz tem que ter 4 metros, 6 metros, ou 14 metros, ou 16 metros, se o adesivo tem que ter 50 centímetros ou 60. A gente, claro, precisa discutir essas questões técnicas, mas nós temos que ter muita consciência do que de histórico e filosófico tem por trás disso. Porque nós estamos a lidar com o direito do partido de apresentar os seus candidatos. Nós temos que lembrar, no nosso regime, não existe outra forma da apresentação das candidaturas senão pelo próprio partido. E nós estamos falando dos direitos individuais, fundamentais, quase que naturais de alguém postular a sua candidatura. Então, na medida que a gente cria uma série de restrições na propaganda, a gente acaba por interferir com esse direito do partido de apresentar o candidato, apresentar as suas ideias. A gente acaba por interferir com direitos individuais. A gente acaba por interferir com o princípio republicano. A gente tem que lembrar que a gente faz eleições de 4 em 4 anos para que o governante possa prestar contas, os nossos representantes, a população decidir se continua com aquele grupo político, com aquele representante, ou se elege um outro. E para isso tem que prestar contas. Para isso a oposição tem que ter voz, tem que ter de alternativas, tem que ter canais de comunicação. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas sucessivas restrições, limitações da propaganda eleitoral, porque pode muito bem ser que isso esteja favorecendo quem está no poder e prejudicando quem se apresenta como oposição. É mais que isso. Nós temos que lembrar que, mesmo em relação aos partidos, nós não temos igualdade. Porque aqueles que têm a representação na Câmara têm o tempo maior do que aqueles que não têm, têm recursos do fundo financeiro maior do que aqueles que não têm. Eu já lhes antecipo que, a princípio, isso me parece natural, porque o partido, o nosso sistema democrático, ele é majoritário, ele é representativo, ele é proporcional, ou seja, uma série de regras que criamos para que, no Executivo,
fale mesmo, apareça mesmo, tenha mesmo voz e visibilidade, aquele grupo, aquele partido, aquele candidato, candidata que ganhou a eleição, e na Câmara possam ali se ver representadas as diferentes tendências, ideias, filosofias. Então essa diferença aqui acaba por dar mesmo mais visibilidade a alguns partidos do que a outros. E é por isso que a gente não pode pensar que só por conta dessa diferença, que é natural, que é histórica, que é decorrente do próprio sistema, que a gente tem necessariamente violado o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar também que precisamos cuidar desses princípios, porque, pelo menos durante o período eleitoral, tem que se buscar garantir a máxima igualdade de oportunidades entre os candidatos, entre os partidos. Então, é assim. Não dá para pensar num sistema eleitoral sem regras claras, definidas, limitando a propaganda eleitoral. Ela será mesmo limitada para se buscar essa igualdade de oportunidades, para se assegurar essa isonomia, para que aqueles que têm mais dinheiro, são mais abastados, não possam preponderar em relação aos outros, terem mais oportunidades que os outros. Por isso que o sistema apresenta como uma tentativa de compensação, para garantir o direito de antena, o direito de propaganda, enfim, também a esses outros partidos, não tão representativos assim, para que um dia eles possam também, enfim, claro, tendo o apoio popular, alcançarem também o posto de comando. Então, por isso as regras precisam ser estabelecidas. É por isso que não adianta dizer, poxa, mas isso fere meu direito, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Porque nada é visto de maneira absoluta, e o direito de liberdade de expressão, liberdade de opinião, tem que ser visto também em relação à legitimidade das eleições. Porque é claro que se a gente deixasse o poder econômico pura e simplesmente prevalecer, nós violaríamos esse princípio da legitimidade das eleições em detrimento da liberdade ali individual, de opinião, de expressão. É por isso que se criam normas, dizendo, olha, não pode ter propaganda no site do provedor na internet, porque se identificou em algum momento que a internet é vinculada a uma determinada pessoa jurídica, ou se aquele candidato, candidata pudesse financiar uma página, aquele mais abastado teria mais condições, mais oportunidades do que os outros, não tão abastados assim, para custear um provedor de internet, por exemplo, uma página de uma pessoa jurídica na internet. É por isso que se define regras para a propaganda eleitoral antecipada, proibindo a propaganda eleitoral antecipada, justamente para aqueles que têm mais poder de exposição, mais poder econômico, também não prevaleçam tanto assim em relação àqueles que não têm as mesmas oportunidades. Então, é esse difícil equilíbrio, difícil balanço que estamos a buscar o tempo todo. E quando eu digo que temos que refletir, pelo menos, eu não estou aqui a defender propriamente que tem que ser assim ou assado. Estou a propor ideias, questionamentos, para que a gente possa aprofundar a nossa reflexão. Então, quando digo que temos que pensar seriamente sobre essas sucessivas limitações, restrições à propaganda eleitoral, não significa dizer também que não tenhamos que ter algumas regras, alguns limites mesmo para a maneira como essa propaganda é veiculada. E eu acredito, eu sou muito otimista, de que por mais difícil que seja fazer esse balanço, esse exercício para se alcançar esse equilíbrio, que a gente consegue, pelo menos, caminhar nesse sentido. Não é que a gente vai acertar sempre, não é que a gente não vai errar, mas pelo menos a gente tem um norte. A gente pelo menos tem um norte. Por exemplo, quando eu digo que, mesmo a questão dos panfletos, quando eu digo que eu acho que tinha que ter, assim, a pessoa se sentir mais livre para pôr o seu cavalete, o seu bonecão, o seu estandarte, a sua faixa. Claro, não significa dizer que ela possa interromper o trânsito, que ela possa colocar o seu cartaz num semáforo, que ela possa, por exemplo, furar uma árvore, pregar mesmo com cola um cartaz no poste. Assim, parece que a coisa funcionava muito bem, ou estava todo mundo já quase que muito bem orientado quando a Lei 9.507 veio. Porque demorou um pouquinho para virem as primeiras alterações, se não me engano, 2006, né, para virem as primeiras alterações da Lei 9.504. Então, quando todo mundo já sabia que não podia machucar a árvore, não podia danificar o poste, aí a gente muda para dizer que não pode pôr propaganda ali em hipótese nenhuma. Então, é isso que foi restringindo, quer dizer, parece que a gente tinha regras para poder ter um certo equilíbrio,
olha, você tem que ir lá e limpar direitinho, restabelecer o bem, não pode. E tem certos lugares que não pode pôr mesmo, aí no gramado, não sei mais o quê. Claro que se alguém sujasse a cidade ali deliberadamente, estaria sujeito a uma multa aí por uma questão ambiental, porque a gente sabe que a quantidade de papel, a depender da maneira, ela vai ali para o saneamento, ali, para o esgoto e tal, enfim, tem as consequências. Então, assim, me parece que dá para buscar esse equilíbrio, e era o que a Justiça Eleitoral fazia. Fazia, por exemplo, em relação à propaganda eleitoral antecipada. A gente já estava mais ou menos sabendo que não podia chegar no evento, pedir voto, ficar valorizando muito ali as aptidões pessoais de alguém, entendeu? Ficar falando muito ali das suas realizações, porque isso configuraria a propaganda eleitoral antecipada. Depois, a própria legislação cuidou de abrir algumas exceções, permitindo entrevistas no rádio, na televisão mesmo até, para que esse debate fosse feito, desde que a pessoa não pedisse voto. E aí parece que a gente fica numa dificuldade danada em relação a isso, porque, assim, para mim a legislação é clara, só não pode pedir voto. Você pode discutir as coisas, mas por que eu tenho que discutir as coisas pedindo voto? Porque é um espaço muito privilegiado, o rádio e a televisão. De repente, uns vão ter mais acesso do que outros. Então, se além do debate, da crítica, você permitisse também o proselitismo, permitisse pedir votos, aqueles que têm mais acesso ao rádio e à televisão se aproveitariam disso em detrimento dos outros que não têm esse acesso. Por isso que, assim, me parece que o 36A, artigo 36A, que está ali no 9.504, seria a possibilidade desse equilíbrio, abrindo aí algumas válvulas de comunicação, a própria questão da internet, enfim, algum limite, me parece, possa existir, sem necessariamente ferir por inteiro essa liberdade de expressão, de opinião do cidadão, porque a gente também tem que levar em conta essa outra questão da legitimidade das eleições, a questão do abuso do poder econômico, a questão do abuso do poder político. E é mais ou menos isso que está aí. Quer dizer, a garantia constitucional da livre manifestação de pensamento não pode servir para albergar prática de ilícitos eleitorais. Normalmente, quando está em jogo outro valor igualmente caro à própria Constituição, como equilíbrio do pleito, como a legitimidade. Então, essa é uma outra conclusão que eu extraio, e é isso que eu acho que estamos a fazer o tempo todo. Aqui, nesse caso, a gente vai prestigiar a liberdade de pensamento, de manifestação, ou a gente vai dar mais ênfase a essa igualdade de oportunidades, a esse equilíbrio do pleito? E aí, enfim, a gente não vai ter consenso mesmo, porque nós somos uma sociedade plural, graças a Deus que somos assim, e cada um vai ter a sua visão de mundo, vai ter a sua leitura. Então serão exercícios muito difíceis, mas é isso que a gente, me parece, estamos a fazer o tempo todo. A gente tira o cartaz, agora não pode mais cartaz de maneira nenhuma, não pode mais o bonecão, não pode mais a faixa ali, o cavalete na calçada. O que a gente está priorizando nessa hora, né? Enfim, a gente diz que está priorizando o equilíbrio do pleito, por isso a gente poderia suprimir aí a liberdade de pensamento. Mas será que estamos mesmo a garantir esse equilíbrio do pleito pelo fato de não termos mais ali na calçada esses cavaletes, como tínhamos antes, e os bonecos? A ponto de se querer proibir a pintura no muro, né? Nos próprios bens particulares se queria proibir isso antes. Alguém vai imediatamente levantar e dizer, bom, Gelson, mas isso aí é porque as eleições são muito caras, as campanhas estão cada vez mais caras, então isso aí é para conter gastos. A gente, na verdade, está tentando conter gastos de campanha. E aí me permitam, me parece que qualquer estudo aí dos últimos 10, 12 anos de eleição aí, está a revelar que, apesar de todas essas restrições, o que a gente tem visto é aumentarem exponencialmente os gastos. Então, tem alguma coisa que não fecha. Não dá para dizer que a restrição é para poder reduzir os gastos de campanha e, na prática, qualquer estatístico, ou sei lá que ramo aí das profissões, evidenciam que não é assim. Até porque, enfim, quando se proibiu, por exemplo, outdoor, porque outdoor é muito caro e encarece a campanha. Será que alguém, então, reduziu a sua proposta de gastos, ou deixou de arrecadar, ou deixou de gastar? Bom, já que eu não posso gastar com outdoor, eu vou gastar menos. A gente sabe que não. Continua arrecadando mais, os valores foram sendo previstos ainda maiores, e o dinheiro que não foi para outdoor foi para alguma outra coisa. Aí a gente entra em toda uma discussão, o financiamento é público ou ele é privado? Não adianta esse maniqueísmo também, isso também me parece que não vai resolver, a gente não vai chegar a bom termo, porque a gente não discutiu. Se a gente fizesse uma opção pelo financiamento exclusivamente público, bom, vamos pesquisar o que é o financiamento exclusivamente público, quais são as consequências. A gente não faz isso. A gente está sempre vendo as coisas de uma perspectiva que, pelo menos para mim, é a seguinte. Bom, a gente condenou o financiamento misto.
A gente não quer esse financiamento misto que está aí, a gente não quer o financiamento pelas empresas. Ah, então é o financiamento público exclusivo. Pronto. Mas a gente não discutiu o financiamento público exclusivo para saber quais são as suas ameaças, quais são os seus riscos, quais são as suas implicações. Tem um monte de país aí cuidando de financiamento de uma forma ou de outra, de maneira diferenciada em relação à nossa. Não é para a gente ir lá importar um modelo, mas é para a gente ir lá, abrir uma página de internet, que hoje isso é possível, e investigar para saber se lá tem alguma crítica. Porque o que a gente percebe é, por exemplo, em relação ao sistema proporcional. Um monte de gente condenando o nosso sistema proporcional de representação e um monte de países que não têm um sistema proporcional, assim, discutindo no enfrentamento como as nossas reformas políticas eleitorais, querendo implantar o nosso sistema proporcional. Porque todo mundo que vive num sistema distrital aí, enfim, existe a discussão, de novo, não é que concluíram, mas a discussão é latente, é o tempo todo, porque dizem que as minorias são excluídas. E aí, será que a gente quer mesmo excluir a minoria do nosso sistema? Enfim, então, como é que vai ser? A gente precisa discutir também a opção, discutir também a proposta, antes de concluir por uma via ou por outra. Eu acho que tem, assim, já está muito batida essa questão da propaganda eleitoral antecipada, né? Principalmente para os senhores e para as senhoras, que são profissionais aí da mais alta competência e muita experiência. E aí, às vezes, a gente estava até conversando aqui entre nós, antes do início dessa sessão, quando as pessoas querem fugir disso daí, serem muito criativas, né, não conformam ali com a jurisprudência da Justiça Eleitoral, é que a gente acaba por ver configurado esses casos, então, de propaganda eleitoral antecipada, e eu digo que acaba por configurar até o dolo. Por exemplo, já está mais do que firmado pela jurisprudência faz muito tempo, de que para configurar a propaganda não tem que ter as três coisas ali presentes, entendeu? O nome do candidato, o pedido de voto ou o cargo pretendido. Quando aparece uma dessas coisas aí na manifestação, antes do 6 de julho, não interessa o veículo, a situação, o local. A jurisprudência eleitoral, a justiça eleitoral vai sancionar, ela vai punir. Então, também eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa. A gente passou décadas construindo esse entendimento. A gente pode até não concordar com ele. A gente pode até não concordar, mas é para isso que a gente faz esse tipo de evento. Para discutir, para refletir, para ver se tem alguma proposta que a gente possa sugerir à Justiça Eleitoral, ao Congresso. Mas o que importa é que passamos anos para consolidar esse entendimento. Meu amigo, não põe lá a sua faixa e diz, mas eu pensei que eu não estava fazendo propaganda eleitoral antecipada, porque lá só tinha, assim, o meu nome dizendo candidato a deputado. Eu não disse qual era a eleição, não pedi voto, eu não pus nem, sabe? Não adianta. Enfim, porque não está pedindo aí o trinômio. Também não tem que pedir voto. O sujeito vai para um evento, pior do que isso, vai para um ato oficial de governo, custeado por recursos públicos, e aí, não, mas eu não pedi voto. Passou o evento inteiro lá, ressaltando as qualidades, a aptidão, vinculando o ato oficial de governo com a eleição, porque está aí de novo o equilíbrio que eu acho que a gente consegue trazer e consegue chegar. Por que durante um ato oficial de governo, que já tem uma repercussão até não ter mais jeito, que a imprensa está cobrindo às vezes até ao vivo, o sujeito tem que vincular aquilo ali com a eleição? Sabe, parece assim, é a fome com a vontade de comer, não é verdade? Assim, não é suficiente. Então, aí o sujeito vincula com a eleição e depois quer dizer, não, mas como eu não pedi voto, eu não posso ser multado. Com todo o respeito de quem pense de maneira diferente, eu acho que, assim, principalmente se é um ato oficial de governo, não tinha por que misturar com eleições simples assim. E se não tivesse misturado, não seria sancionado, não seria apenado. E mais, aí é uma outra coisa. Não adianta também ficar dizendo, mas não tem eficácia, né? Porque o sujeito recebe uma multa de 5 mil. Poxa, o cara vai lá, faz uma propaganda, é erário público. Faz por quê? Porque a Justiça Eleitoral não pode agir de ofício. E é muito importante que ela não possa mesmo agir de ofício. Então, quem porventura não se der por satisfeito com aquela multa de 5 mil, faz o quê, gente? Tem 1 milhão de ações para se poder propor. Abuso de poder político, abuso de poder econômico, conduta vedada, ação de improbidade na justiça comum mesmo. Qual é o problema da ação de improbidade na justiça comum? E a gente sabe as consequências de uma ação de improbidade na justiça comum hoje. Deve ter até crime ainda, a depender da prática. Aliás, o artigo 40 da 9.504, a depender do sujeito que usa, por exemplo, na campanha, aquele mesmo símbolo de governo, até como crime está previsto esse tipo de prática. Agora, se os partidos não representam, se o Ministério Público não representa, adianta ficar reclamando da legislação, que a legislação é frouxa, é frágil, é isso, é aquilo. E essa coisa, assim, a gente não ouve essa discussão. Ouve todo mundo reclamando do valor da multa, mas não vê ninguém
ali a dizer, olha, tem uma ação de improbidade que o Ministério Público propôs, porque o sujeito usou efetivamente lá dos recursos públicos, lá do erário, do ato oficial lá de governo para poder se promover, para fazer campanha. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que, enfim, avaliar. Temos que refletir sobre isso. É a multa que está realmente muito insignificante pelo ato de propaganda eleitoral antecipada, ou é a sociedade, os partidos que não estão ainda devidamente preparados e instrumentados para usar o que a legislação já disponibiliza? Aqui a propaganda eleitoral antecipada, né, veiculada na internet. Enfim, e é a mesma coisa do que em relação a uma reunião, numa praça, uma reunião no local público, um ato oficial de governo. As mesmas regras valem para a internet. Tudo aquilo que não pode fazer antes do 6 de julho, também não se pode fazer na internet. Pronto, não tem essa dificuldade. Ah, mas a internet, o sujeito precisa entrar na minha conta, curtir, não sei o quê, enfim, tem que estar na minha, como é que se diz, de amigos. Né? Não é um ato assim deliberado, ele tem que buscar o acesso. Né? Gente, a justiça eleitoral, de novo, se a gente concorda ou não com isso, é outro momento para a gente discutir isso. Mas o que importa é que hoje já tem uma definição da justiça eleitoral dizendo, meu amigo, não venha me dizer que só porque a internet exige isso ou aquilo, que ela é diferente dos outros meios de comunicação, entendeu? Não venha me dizer que porque o acesso é restrito, que não configura propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, as normas, a orientação está aí. A orientação está aí. Se a gente não concorda com essa orientação, das duas uma, a gente muda a jurisprudência da justiça eleitoral, continuamos aí com os nossos recursos, insistindo para que se mude essa jurisprudência, ou a gente vai lá no Congresso e muda a lei. Agora, o que não dá é para a gente também, às vezes, enfim, incorrer em determinadas práticas e dizer, ah, não, mas agora eu vou sustentar tal tese, porque a tese não vai emplacar, porque isso aí já está consolidado de muito tempo. Uma coisa é o sujeito dizer, não, eu deliberadamente vou fazer isso, até porque eu quero provocar essa discussão no judiciário. Não, eu deliberadamente vou fazer isso porque eu, numa relação custo-benefício, vai me ser muito mais benéfico eu adotar esse ilícito, eu adotar essa conduta, do que eu não adotá-la sabendo da jurisprudência. O problema é que o candidato, o cliente, quer nos impor, às vezes, uma responsabilidade que não é nossa. Porque se ele está devidamente orientado, se a gente mostra para ele esse tipo de jurisprudência, e ele é assim, com o marqueteiro, ainda assim insiste na prática, ele devia reconhecer que o advogado fez o possível, que era um recurso para tentar, eventualmente, ajustar aqui, ajustar acolá, talvez até mudar a jurisprudência, mas se não mudou a jurisprudência, ele tem que se ver com o marqueteiro, não é conosco. Então isso vale para o Orkut, vale para os blogs, vale para tudo. Será que vale para o Twitter? Eu já não sei se vale mais para o Twitter, porque agora, no ano passado, o ministro Toffoli diz, que Twitter é igual a mesa de bar. A pessoa está sentada lá conversando, porque não é todo mundo que entra no Twitter, enfim, a pessoa tem lá um acesso restrito, né, ao seu grupo de amigos. Então, do mesmo jeito que a gente não pode proibir aí numa mesa de bar a conversa, a gente também não pode proibir no Twitter. Aí pronto, aí aquilo que já estava consolidado para as eleições de 2010, porque nas eleições de 2010 o candidato à vice-presidência do PSDB foi condenado, se não me engano, foi justamente ele, pelo uso do Twitter. Então, aquilo que estava consolidado em 2010, agora a gente fica aí nessa dúvida se realmente vai se consolidar enquanto jurisprudência do TSE. Tipo assim, não, no Twitter pode. Eu não sei, não me perguntem em relação ao blog, não me perguntem em relação ao Orkut, as páginas da internet, porque o TSE só decidiu em relação ao Twitter. E num caso específico. Talvez o mesmo TSE venha dizer daqui a pouco, não. Quando eu decidi aquele caso do Twitter, é porque naquele caso era assim, 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 e nesse outro aqui é assim, assim, assado, estão valendo as regras gerais que proíbem essa propaganda no Twitter. Na imprensa escrita sempre teve uma liberdade maior, quer dizer, os jornais, tem que ser assim mesmo, sempre puderam opinar, criticar, sempre se teve ali uma deferência maior com os jornais e as revistas. Porque se entende que jornal e revista não tem aquele mesmo alcance do rádio e da televisão. Não tem um efeito tão perverso quanto o rádio e a televisão. O jornal dependeria ali de alguém ir até a banca comprar ou assinar, por isso não tem aquela mesma repercussão do rádio e da televisão. Por isso que sempre se admitiu que, enfim, sempre se leu aquilo como uma manifestação meramente informativa, uma crítica, alguma coisa assim, e por isso, na maioria dos casos, acaba não se punindo, não se sancionando como propaganda eleitoral antecipada a propaganda eleitoral feita em
jornal e revista. Mas, de novo, isso significa dizer, então, que o sujeito pode ter um jornal ali do município todo dia, todo final de semana, em distribuição gratuita, sempre falando bem, sempre o elogiando e criticando, por exemplo, o adversário? Gente, de novo, a gente pode até não concordar com isso, mas a Justiça Eleitoral, toda vez que julga propaganda eleitoral antecipada, ela diz, olha, eu vou até isentar isso daqui de responsabilidade. Eu vou até considerar que isso daqui não é propaganda eleitoral antecipada, mas, vou ressalvar que, a depender da quantidade, da maneira, do meio, da forma, isso aí pode configurar abuso do poder econômico. Uso indevido dos meios de comunicação. Então, de novo, a gente estava discutindo um caso aqui, antes de começar, do sujeito que, enfim, colocou 100 faixas na cidade ali, felicitando o aniversário do município. Eu não sei o que vai dar isso, mas eu sei, assim, realmente tem jurisprudência, está até aqui, eu não sei onde, dizendo aí, olha, acho que está até aqui, coincidentemente, pronto, dizendo, se for só felicitando ali, um outdoor, hein, a Justiça Eleitoral sempre foi mais rigorosa também em relação aos outdoors, mas, se for só felicitando, está tudo bem, não tem propaganda não. Agora, será que isso significa dizer que pode colocar 100 outdoors, 100 faixas? Eu não recomendaria. Mas, enfim, não sei quem recomendou, não sei se recomendou e o candidato não cumpriu, não sei se foi o marqueteiro que disse, deixa de ser bobo, quem põe uma, põe 1000. Né? Enfim, sei lá, mas é o que eu digo. Se a gente já sabe a regra, né, não dá também para depois achar, bom, como a Justiça Eleitoral tem esse... Não adianta ler a jurisprudência pela metade. É isso que eu estou querendo dizer, e eu tenho certeza que os senhores e as senhoras não fazem, mas é nesse momento de reflexão, para a gente entender também, porque muitas vezes se critica, a meu ver, absolutamente de maneira desnecessária a jurisprudência, porque, na verdade, o sujeito já sabia e acabou incorrendo naquilo que ele deveria era ter evitado. Bom, propaganda eleitoral em programa partidário tem sido, enfim, muito difícil, tem sido realmente... todos os partidos praticamente estão condenados por esse tipo de prática, todos os partidos estão com o seu tempo, depois das eleições, no semestre seguinte às eleições, tomado, justamente por ter se aproveitado ali daquele momento para poder fazer ali a sua propaganda, que a Justiça Eleitoral entendeu como propaganda eleitoral, antecipação da propaganda eleitoral na propaganda partidária. Isso aí é o debate que a gente vai ter que fazer. Gelson, mas o tempo é do partido, por que não pode o partido falar o que quiser, até pedir voto? É porque o tempo não é bem do partido, é porque isso aí envolve compensações fiscais, o tempo não é gratuito, porque a emissora tem direito de descontar, tem partido que não tem representação na Câmara, aí o tempo não é o mesmo. Então não adianta dizer assim, porque pela autonomia dos... Me parecem, com todo respeito aí, entendimentos divergentes. mas pela autonomia do partido, o partido devia estar liberado para fazer o que quisesse durante a sua propaganda, ainda que partidária. E aí a gente faz o quê com os outros partidos que não têm o mesmo tempo? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa discutir. Vamos abrir a discussão, então, o que a gente faz com os outros? Tem mais é que ficar aí sem tempo mesmo. Nós temos mais tempo, a gente vai poder fazer propaganda. E eles vão ter que ficar ali no monólogo, na coisa de 30 segundos. Pronto, se a gente chegar a essa conclusão, está valendo, porque a gente discutiu, a gente aprofundou, e a gente achou que isso é justo, é proporcional, é razoável, é democrático, é republicano. O que não dá é para a gente achar que esgota a decisão desse jeito. Autonomia, o partido tem todo o tempo, faz como quer com esse tempo. De novo, não precisa a gente aprofundar. O que vai configurar a propaganda eleitoral na propaganda partidária é isso. Mas eu não pedi voto, mas ficou lá o tempo todo ressaltando as suas realizações em detrimento do outro lá, por exemplo. Mas eu não pedi voto, mas ficou o tempo todo lá ressaltando as suas aptidões pessoais. Mas eu não pedi voto, mas ficou o tempo todo lá falando de eleição. Então, já é esperado, já é sabido que venha, eventualmente virar uma representação, eventualmente virar uma condenação aí. E está vendo, aqui, nós vamos discutir, mas enfim, do mesmo jeito que tem um monte de casos configurando, a gente tem um monte de casos também que não configurou, porque o sujeito foi lá e fez o que tinha que fazer, entendeu? Era afiliado, era notoriamente candidato a isso ou aquilo, mas como não misturou propaganda partidária com eleição, ninguém sancionou, não teve problema. Teve a representação, mas a Justiça Eleitoral não condenou. Então a gente tem casos também mostrando como é que a coisa funciona. Sobre ato oficial de governo a gente já falou, eu já fui, enfim, enfático o suficiente, me parece, em relação a isso. O adesivo de carro é mais ou menos a mesma coisa aqui, o outdoor, que é a placa, que é a faixa, se tiver só o nome lá do sujeito e tal, enfim, não tiver vínculo nenhum com a eleição, a Justiça Eleitoral tem entendido que isso não configura propaganda eleitoral, mas é que o sujeito não está satisfeito de botar só o seu nome, óbvio que não. Ele quer colocar uma coisinha a mais. Pronto, aí essa coisinha a mais acaba por resultar na sua condenação, vem para o advogado, que parece que não é um bom profissional, não soube defendê-lo, a jurisprudência estava lá, dizendo que podia botar o nome. Mas o senhor não pôs só o nome, né? Enfim, é a mesma situação. As convenções partidárias também é a mesma coisa. Tem um caso bastante interessante, não sei se está aqui,
Bom, enfim, o sujeito parou o caminhão. Propaganda intrapartidária é permitida. Aí o sujeito me para o caminhão na porta lá do auditório, onde seria feita, na rua, na porta lá do edifício onde seria feita a convenção. Aí diz, poxa, mas era propaganda intrapartidária. De novo, se o cliente, o candidato, chega honestamente e diz, eu vou correr o risco, porque eu acho que vou ficar só numa multa de 5 mil e eu vou ter um benefício muito maior. Aí é problema dele. O que não pode depois é dizer, poxa, mas só porque mas era propaganda intrapartidária, estava vinculada à convenção. Não é assim que funciona. Eu acho que a grande válvula de escape é o artigo 36A. Se a gente não está satisfeito com as regras referentes à propaganda eleitoral antecipada, a gente tem que buscar incrementar, então, as hipóteses, as situações, no artigo 36A, a permitirem essa manifestação, essa crítica, essas reuniões, essas intervenções, sem que isso configure propaganda eleitoral antecipada. Então, por isso que eu acho assim, que o regime está, de uma forma ou de outra, buscando o seu equilíbrio. Porque proíbe mesmo a propaganda eleitoral antecipada em todas essas situações às quais nos referimos antes, mas está dizendo que, enfim, nem precisava dizer que pode ter até cobertura da imprensa. Né? Ainda bem, graças a Deus que a lei se lembrou disso. Né? Mas vamos supor que não tivesse dito, então era proibida a cobertura? Bom, enfim. E está aí, a participação de filiados, né, em debates, em entrevistas, em programas, em encontros. Então, quer dizer, não tem coisa mais aberta do que isso, não tem ninguém proibindo a entrevista. O problema é que o sujeito não quer dar só a entrevista. O problema é que o sujeito não quer só falar, criticar de uma maneira bem assim elegante até o outro partido, o adversário, não. Ele quer usar aquilo e fazer proselitismo. Falar, você, o meu eleitor aí que está aí no dia tal, não se esqueça. Aí, enfim, está na televisão, está no rádio. A gente vai dizer, não, a liberdade de expressão devia permitir que o sujeito na rádio e na televisão, durante a entrevista, diga o que queira. Vamos mesmo? E aqueles que não tiverem acesso ao rádio e à televisão, vai fazer como? Então, enfim, é a discussão que eu acho que me parece de fundamental importância. E a legislação, parece que quando muda, muda mesmo assim, para tornar a vida de todo mundo mais difícil. Porque já estava lá consolidado que parlamentar podia divulgar os seus atos. Isso daí todo mundo discutiu se isso daí não fere o princípio da isonomia. Porque durante o período eleitoral é vedada a publicidade institucional, o governo executivo não pode divulgar nada, tem que tampar tudo que tem de obra pública, aí com tapume, tampar símbolo, tampar tudo. E os parlamentares podiam ali divulgar os seus atos parlamentares, os seus debates legislativos dentro ali que a Câmara, né, a Assembleia oferece tradicionalmente, regularmente, como serviços. Mas aí estava lá que não podia pedir voto, não podia pedir apoio, não podia dizer que era candidato. Aí a legislação mudou agora, olha só o que sobrou. Só que não pode pedir voto. Aí, eu juro que eu não entendo. Então, como a legislação mudou, e está dizendo que o parlamentar não pode pedir voto, e tirou lá que ele não pode pedir apoio, e não pode divulgar a sua candidatura, então significa dizer que agora ele pode usar o boletim informativo dele da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Estadual, da Câmara dos Deputados, do Senado, para dizer que é candidato? Eu juro que eu não consigo recomendar um cliente a fazer isso. Eu juro que eu não consigo recomendar. Porque de repente não vai ser propaganda. Tudo bem, não vai ser propaganda eleitoral antecipada. Não vai levar a multa de 5 mil reais. Mas vai acontecer o quê? Vai para o abuso de poder político, aí vai para a conduta vedada, sei lá o que pode acontecer. Então, assim, esses cuidados que a gente tem que ter. Será que alguém consegue ler assim de maneira tão simplória? Olha, mudou a legislação, agora ficou muito boa, viu? Você só não pode pedir voto, mas o apoio você está liberado. Divulgar que você é candidato também. No seu boletim ali, divulga todas as suas realizações como deputado, deputada, e aproveita para dizer, por isso eu sou o candidato. Não me parece que essa alteração aí, entendeu? Alterou em absolutamente nada a realidade. O modo como as coisas são e devem ser. Porque se exclui a propaganda eleitoral antecipada, porque só diz que está o 36A, me parece que não está excluindo aí as outras hipóteses muito mais graves do que o 36A. Porque o 36A, uma multa de 5 mil, não vai dar inelegibilidade, não vai dar nada. Mas tudo o que é agora de representação, outras, por conduta vedada, por abuso de poder, por isso, por aquilo, vai resultar nessa módica inelegibilidade de 8 anos, a depender muito mais do que isso, porque vem logo depois do mandato. Enfim, as exceções estão todas aí do mesmo jeito, enfim, porque teve caso que não configurou e teve caso que configurou porque o sujeito não seguiu ali a orientação que estava na jurisprudência, a orientação que estava na própria lei, que excepciona a propaganda eleitoral antecipada. Bom,
a propaganda eleitoral em geral, a gente consegue resumi-la num quadro como esse. O que pode e o que não pode. Enfim, não vem ao caso a gente esmiuçar isso aqui, porque os senhores, com muito mais experiência do que eu, com muito mais tempo de militância, com certeza, na base, nas cidades, nos municípios, onde a coisa tende a ser, inclusive, mais difícil do que aqui nos tribunais superiores, onde a gente fica, bem ou mal, só muito limitado ali o que diz o acórdão, os senhores têm que orientar lá desde o início, não é verdade? Enfim, o que mudou mesmo de significante, de importante, é a proibição agora de que se possa ter cavaletes, boneco e cartazes ali ao longo das vias públicas. E é o tipo da alteração que, com toda a sinceridade, eu não consigo entender o alcance, eu não consigo entender a razão de ser. E ontem eu ponderava nesse debate da Câmara Legislativa, porque o ministro Henrique dizia, no debate da OAB, porque o ministro Henrique dizia, isso aí a Justiça Eleitoral não pode fazer nada, tem que cumprir a lei. Eu, claro, jamais eu vou discordar do ministro Henrique numa afirmação como essa. Mas eu disse, ministro, eu acho que a gente tem que ponderar o seguinte, talvez esteja na hora, independentemente da gente conversar com o nosso Congresso Nacional sobre esse tipo de alteração, esse tipo de modificação na lei, da própria Justiça Eleitoral já começar a investigar se não tem inconstitucionalidade nesse tipo de mudança, nesse tipo de restrição. Porque aquilo que fecha demais, aquilo que deixa sem alternativa, aquilo que deixa sem opção, a meu ver, acaba ou pode acabar por configurar uma inconstitucionalidade. Então, assim, o Congresso tem o seu papel de rever a legislação, fazer as audiências públicas, ouvir a sociedade. Os partidos têm também o seu papel, que é provocar essa discussão no Congresso, promover eventos como esse para que a gente possa aprofundar. Pode ser que a gente, ao final de um evento como esse, conclua que foi bom ter proibido realmente cartaz, boneco e cavalete aí nas vias públicas. Talvez a gente chegue a essa conclusão. Então, os partidos têm essa responsabilidade. Agora, a Justiça Eleitoral me parece também que tem que estar, assim, mais atenta, porque, vez ou outra, a gente provoca essas discussões sobre a constitucionalidade de um ou outro dispositivo, e aí eu acho que, sim, como já está provado, evidenciado, me parece, que isso aí não está reduzindo nada gasto de campanha, então isso aí está servindo para limitar, para fechar os canais de comunicação, e se está fechando o canal de comunicação, pode ser que esteja prejudicando determinados grupos, e aí violou o princípio republicano, violou o princípio da cidadania, violou isso. Enfim, não estou aqui para dar aula de constitucional, claro que não. Então, assim, eu não vi mudanças significativas em razão dessa última lei 12.891, e eu assim, fiquei feliz até não ter mais jeito de ouvir o ministro Alckmin, porque para mim poucos são tão autorizados como o ministro Alckmin. Os senhores, enfim, quem não conhecia, viu a alianeza no trato, a fidalguia e a competência, a capacidade, uma experiência acumulada de tanto tempo. E aí, poxa, isso eu fico numa felicidade danada, porque eu não tenho a mínima dúvida, de que realmente, pelo princípio da anualidade do artigo 16, não dá realmente para ficar discutindo, com todo respeito ao Supremo, que já entendeu de maneira diferente, entendeu? Aqueles que entendem de maneira diferente. Porque, de novo, gente, isso aqui não é para ser certo ou errado, não. Isso aqui são ideias, é coisa muito difícil mesmo, que é daquilo que a gente acredita, são princípios, são muitos anos, né, de prática. Então, assim, com todo respeito àqueles que pensam que dá para estabelecer alguns critérios do que é processo eleitoral, e a cada eleição, a cada modificação na lei, a gente ir ajustando isso, eu penso que, sabe, se a gente resgatar historicamente a razão de ser do artigo 16 da Constituição, foi para evitar o casuísmo. Porque, assim, o Brasil, durante o regime ditatorial de exceção, estava cansado de toda eleição ter uma lei que disciplinava como tinha que ser ou deixar de ser para prestigiar os governantes de plantão. Por isso que veio o artigo 16 para acabar com esse casuísmo. Então, assim, para mim é muito mais fácil. Processo eleitoral é tudo. Processo eleitoral não é um termo técnico, não. Processo eleitoral é um termo aí do homem, da mulher média, entendeu? É assim, é o processo. Como o processo começa um ano antes, porque tem que ter filiação, tem que ter domicílio, talvez até mais de um ano, que os partidos podem dispor de outra maneira em relação à filiação, então, poxa, não vamos ficar entrando em filigranas, não. E outra, por que o Congresso não aprovou isso antes? Pronto, é só aprovar antes que a gente tem que ficar discutindo isso. Como não aprovou, não deu tempo, por que a gente tem que fazer tudo de uma eleição para outra também? Qual é o problema? Nós vamos morrer? Nós vamos entrar no regime de exceção, se a gente não conseguir implementar agora, para essas eleições, esse tipo de regra? Está comprometido o nosso regime democrático. Está configurado abuso de poder, gastos excessivos de campanha, porque nós usamos cavaletes, bonecos e cartazes. Vamos amadurecer isso, vamos avaliar. De repente, nós mesmos, no próximo evento, 2016, vamos estar aqui dizendo, poxa, tem que mudar esse negócio mesmo de cartaz, boneco e cavalete, porque a gente não tinha pensado isso naquela perspectiva e agora a gente viu, não, vamos mudar isso, a lei está certa.
os próprios congressistas vão ver que isso aí não tinha como manter, se sustentar, e vão tirar isso daí. Pronto, na eleição que vem a gente já está com a vida bem melhor. Bom, é claro que eu tinha um monte de coisas mais a falar para os senhores, para as senhoras, mas eu já tomei demais o tempo e a paciência de todos, e só tenho por isso a agradecer. Muito obrigado. Bom, a gente vai abrir agora para questionamentos de quem tiver interesse, né? Eu já participei de várias campanhas eleitorais na área da comunicação, que eu sou jornalista, fui subsecretário de imprensa do governador Brizola e fui também assessor de imprensa dele na campanha de 2000 e fiz também a campanha de 85 lá no Rio de Janeiro, para prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Foi aquela primeira eleição para prefeito de capital, depois da ditadura, né? Para aquele mandato tampão de 3 anos. Então, fiz a campanha também de 82, doutor Gelson, como candidato a vereador, era repórter do Globo e candidato a vereador do PDT na minha cidade, em Niterói. Vi de perto, inclusive, aquele caso da Proconsul que nós falamos hoje aqui de manhã. Mas não vou falar sobre isso, não. Vou falar sobre propaganda eleitoral. Pelo PDT, em diversas oportunidades, pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 eleições, a doutora Mara Hoffas me acompanhou em algumas dessas reuniões, fui para dentro da TV Globo exatamente para negociar a questão da propaganda eleitoral que eles sempre chamam, convocam, etc. e tal. Inclusive, há uma gravíssima distorção acontecendo hoje, e as pessoas não têm muita consciência disso, e eu nunca vi intervenção da Justiça Eleitoral nesse caso. Os meios de comunicação, os grandes veículos de comunicação, hoje só querem cobrir campanha dos candidatos que pontuam nas pesquisas eleitorais. Só para pegar um exemplo histórico, que eu participei da campanha de 82, do governador Brizola, lá no Rio de Janeiro, ele começou com nada por cento, absolutamente nada por cento, e ganhou a eleição. Na época, tinham outros candidatos, apareciam, etc. E como, por exemplo, assessor de imprensa e responsável pela área de comunicação do prefeito Saturnino Braga, que ganhou a eleição pelo PDT em 85, lá no Rio de Janeiro, eu me lembro perfeitamente, doutor Gelson, que uma semana faltando para a eleição, eu fazendo a campanha do então candidato Saturnino Braga, senador Saturnino Braga, nas ruas do Rio de Janeiro, eu tinha que brigar, sair no pau com as pessoas responsáveis do jornal O Globo, que se recusavam. O Globo, na época, estava apoiando o Roberto Medina, que estava disputando pelo PDS contra Saturnino, pelo PDT. Eu tinha que brigar para eles publicarem a agenda do candidato Saturnino Braga, porque todo o espaço nobre do jornal O Globo e, de certa forma, dos outros jornais que apoiavam também o candidato Medina e outros candidatos, dão espaço. Lembro perfeitamente, porque também fiz essa campanha, doutor Gelson, a campanha de 89 para presidente da República, também trabalhando na assessoria de imprensa do Brizola, que o candidato Collor de Mello participou de 2 programas nacionais em rede nacional de televisão, antes da eleição, programas de 1 hora, fazendo proselitismo partidário e político para se eleger depois presidente da República. Nós, do PDT, questionamos isso. Fomos ao Tribunal Superior, ao Tribunal do TSE, né, cobrando isso, e nada disso aconteceu. Lembro também, em campanha eleitoral, também, já lá no Rio de Janeiro, a última, se eu não me engano, essa questão da cláusula, que é uma coisa que distorce completamente a cláusula de pontuar em pesquisa. Então, o jornal, eu falo isso como jornalista, doutor Gelson, aí eu estou falando pelo meu lado, e como uma pessoa com muita experiência de campanha eleitoral, de rua, de candidatura, antes de urna eletrônica, antes dessas coisas todas, porque isso também veio um pouco, já veio lá de 81, etc. Então, a gente conhece alguma coisa, são 30 anos também de militância. E tudo isso que o senhor falou relacionado à questão da legislação, acompanhei também, porque eu também já sou velhinho, a Lei Falcão no início, foi dito isso aqui de manhã pelo doutor Alckmin. A Lei Falcão, nós estamos voltando para a Lei Falcão, então, efetivamente, voltando para a Lei Falcão. E o que eu vejo também, é importante também que se diga, doutor Gelson, que as restrições também da própria Justiça Eleitoral, reduzindo o horário da propaganda eleitoral gratuita. Eu acho um crime que isso seja feito. Por que eu acho um crime? Porque eu sou jornalista, aplaudo a presidente
Kirchner, da Argentina, que colocou limite na liberdade de expressão, que não pode ser liberdade do patrão, do dono do meio do veículo de comunicação. Não há isonomia no tratamento para os candidatos. Cada vez mais que se restringe a propaganda, cada vez que se restringe mais a propaganda de todas as formas, e se restringe também o horário eleitoral gratuito, o que sobra? E outra coisa, essa parafernália de partidos políticos é um absurdo que se existam 32 partidos. Eu sou do tempo que só existia o sim e o sim, senhor. E antes dele, tudo bem, nós tínhamos, desde a Constituinte de 46, tínhamos todos os partidos políticos que foram extintos pela ditadura, porque eles resolveram que era melhor ter o sim, senhor, MDB e Arena. Então eu venho até de antes, eu fui filiado ao MDB, fui filiado ao PMDB depois, desde 81 eu estou no PDT. Então o que nós vemos, na verdade, no dia a dia do Brasil, é cada vez mais restrição e cada vez mais o poder econômico prevalecendo nas eleições. Um candidato de opinião, um candidato de... não tem espaço nos meios de comunicação. Os meios de comunicação são reservados para os filhos do dono, os filhos do patrão, os queridos do patrão, e ponto. Isso é uma discussão que a sociedade brasileira vim para o PDT, inclusive, porque desde 81, Leonel Brizola falava nisso. Na questão da política dos meios de comunicação no tratamento, principalmente dos concessionários de rádio e televisão, que é concessão de serviço público, e eles têm, inclusive, isenção do horário eleitoral gratuito, nós sabemos disso. Então, tem muita água para mover esse moinho, é uma discussão que precisa ser muito aprofundada, porque o que nós estamos vendo é cada vez mais o privilegiamento dos amigos do rei, dos reis. Aí eu coloco, como trabalhei 10 anos, aluguei 10 anos minha força de trabalho para o Roberto Marinho, sei exatamente como funciona um grande jornal. Recebe ordem expressa de abra esse título, escreva essa matéria agora de acordo com esse título, que eles já sabem exatamente o que eles querem e onde eles querem chegar. Nós vemos hoje, para pegar um exemplo hoje, uma empresa feita a Petrobras sendo desencarnada, desconstruída, e também um governo e uma presidente da República. Eles estão fazendo hoje com a Dilma e com o Lula o que fizeram com o Leonel Brizola. Eu sou um dos redatores com muito orgulho, junto com o Fernando Brito, daquele direito de resposta do Brizola, Roberto Marinho, lido pelo Cid Moreira no Jornal Nacional. Então eu digo para o senhor, doutor Joelson, que a sociedade brasileira precisa cuidar e cuidar muito bem, e o caminho não é esse negócio de proibir o cartazete, o cavalete, e desde quando o cabo eleitoral não é voto comprado? Qual é o candidato de opinião que tem dinheiro para botar? Fui candidato a vereador na minha cidade, tornei-me primeiro suplente, era repórter do Globo, e trabalhei um mês na campanha, porque eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar minha grana, eu não podia largar minha família para lá. Fui candidato pobre. Me tornei primeiro suplente na minha cidade. Qual é a chance que um eleitor de opinião, com esses meios de comunicação, com esse descontrole total da sociedade brasileira sobre o que os meios de comunicação fazem com a própria sociedade brasileira, defendendo outros interesses, que não são muitas vezes do Brasil, trocando, fui jornalista, sou jornalista desde os 20 anos. Jornal funciona em função do lucro, são empresas capitalistas que visam o lucro, não o bem da sociedade brasileira. Então, essa discussão é uma discussão muito profunda mesmo. Concordo plenamente com o que você está falando. Acho que quanto mais se restringe, é pior para a democracia, pior para quem não tem os meios de comunicação. Como é que nós podemos conceber que apresentadores de televisão possam sair candidato? Quer dizer, passam 4 anos falando e a gente que é cidadão comum não pode colocar um cavalete, conseguir fazer uma vaquinha entre os nossos amigos para pôr um outdoor, fazer uma camiseta para poder ser conhecido. Porque a eleição é a única oportunidade que a gente tem de ser conhecido, que outros já têm, principalmente pelo poderio econômico ou poderio do próprio poder governamental. Um exemplo que eu posso dar, nós podemos ter todas as críticas do mundo ao regime, aos Estados Unidos, mas nós temos que conceber que lá a liberdade é total para se falar de política. Você pode declarar apoio ou se pré-candidatar publicamente, adesivar os carros, pedir voto.
Você vê como é que são as prévias partidárias nos Estados Unidos. É o processo mais democrático que tem. Ou alguém tem alguma dúvida que no Brasil nunca o negro vai chegar à presidência da República? E nos Estados Unidos, o Obama não era o candidato predileto das oligarquias, dos poderosos, era a mulher de um ex-presidente da República, o Bill Clinton, e ele, através dessa liberdade que lá se tem muito maior que aqui no Brasil, conseguiu reverter a opinião pública e ganhar a eleição. Né? Como foi o Brizola, com toda aquela luta que ele teve em 1982, mesmo com todo o entulho autoritário, ele conseguiu reverter através da opinião pública, através da campanha eleitoral. Eu queria perguntar, doutor Joelso, como que o senhor falou assim que não pode ainda se posicionar sobre essa questão de Facebook, de Orkut e tal. Mas eu queria saber o seguinte, como ali está dizendo que pode você comprar um espaço de 1/8 lá da página de um jornal, é possível fazer isso nos sites de internet, nos blogs, nos noticiários de internet ou não? Esse momento que a gente está vivendo, principalmente para os secretários gerais do partido, é um momento bastante complicado, porque é aquele momento da propaganda institucional, da Lei 9.096, mas que, a depender da modificação do procurador regional, o procurador vê propaganda em tudo. Você aparece e faz, bom dia, propaganda antecipada. Só de for ser candidato, não, ele já é candidato, apareceu o nome. Mas como é que você sabe candidato? Não, ele vai concorrer à reeleição. E aí o que acontece é o seguinte, veja, como nossas leis esparsas acabam, por vezes, parecendo ser contraditórias. E aí a pergunta, objetivamente, é que, se for possível, você fazer uma explanação sobre isso. Lá no artigo, se eu não me engano, 43 da 9.096, que fala sobre o acesso gratuito à televisão, ele permite, nessa propaganda institucional, a prestação de contas da atividade programática. Aí vamos lá, eu sou deputado do PDT, eu sou um deputado programático, diferente de muitos, né? Mas eu sou um deputado programático que defendo ali a educação integral. Isso é programa do partido. O que vai diferenciar especificamente se eu estou defendendo, no limite da legislação, esta posição programática de uma propaganda? É eu dizer, temos trabalhado para a confirmação da educação integral. Isso é propaganda institucional. E se eu falar, implementamos 50 escolas em tempo integral, isso já passa a ser propaganda? Onde é que está esse liame? É meramente subjetivo? Estamos ao vidro do TRS, depender do juiz, vai entender de uma forma, vai entender de outra. É altamente subjetivo mesmo? Ou tem como os secretários gerais e os advogados, no caso, instruírem de alguma forma seus candidatos nesse sentido? Mesmo porque a gente sabe, os advogados aqui convivem, você instrui seu candidato de uma forma, ele fala assim, senhor, chega lá, faz de outra forma, do jeito que ele quiser, né? Mas é isso. Vou fazer duas perguntas ao doutor Joelso. A primeira, questão de... a imprensa noticia livremente quem são os pré-candidatos. Você tem os prazos de compatibilização. Um determinado candidato ou pré-candidato, como seja, tem um programa de rádio, ele é de oposição, bate no governador todo dia. Isso não é propaganda antecipada? E a segunda, entrando na questão dos atos públicos, não só dos eventos de inauguração. Você roda aqui em Brasília e vê todos os ônibus, você vê atrás do ônibus. Este ônibus novo é uma conquista deste governo. Isso não é propaganda antecipada? Isso não é utilização do recurso para propaganda daquele candidato que vai vir à reeleição? Doutor Joelso, democracia representativa tem um preço, né? E as campanhas eleitorais são caras no mundo inteiro. São caras no mundo inteiro. Para baratear a campanha eleitoral de uma vez por todo, eu acho que só a Lei Falcão. Né? Só a Lei Falcão. Bom, para as três perguntas que eu queria lhe fazer. A mini-reforma vai valer para essa eleição? A mini-reforma vai valer para essa eleição? O senhor aconselha os candidatos a se comportarem de forma a se adequar a essa lei aprovada? O que vai acontecer daqui até o início da campanha eleitoral? Haverá por parte tanto do TSE quanto do STF alguma manifestação em relação à validade da lei?
E, por último, não foi tema da sua palestra, mas o senhor é um renomado advogado de direito eleitoral, foi ministro do TSE, inclusive em 2010. A lei da ficha limpa, o senhor acredita que ela ainda tem pontos obscuros? E 2014 vai servir para pacificar todas as dúvidas em relação a ela? Estava para concordar com o Maneschi absolutamente tudo, então vou começar pelo final, que é o que eu, assim, de uma certa forma não concordo, que é a questão do número de partidos políticos. Eu acho que a gente vive hoje, o Maneschi, ainda hoje, só uns 25 anos depois do retorno à democracia, uma ânsia, uma necessidade, uma ansiedade absolutamente razoável das pessoas quererem, enfim, se agruparem com pessoas que defendem as suas mesmas ideias, sua mesma filosofia. Então, eu acho assim que muito disso, de termos um número bem expressivo de partidos, ainda é reflexo do silêncio imposto durante o período de exceção, da ficção que se criou que apenas 2 partidos, o do sim senhor e o do não senhor, resolveriam todas as matizes ideológicas de uma sociedade absolutamente plural. Então, me parece que essa é uma das questões que vai exigir da sociedade certo amadurecimento. Eu bato muito isso nas minhas palestras da questão da necessidade do amadurecimento. A gente é muito ansioso com todas as coisas, e acaba não se dando conta de que esse mundo político é extremamente difícil mesmo de chegar a um consenso. Tudo é muito polêmico, porque, claro, tudo expressa uma determinada filosofia, uma determinada ideia, uma determinada concepção de sociedade, de administração de sociedade, de quem a professa. Então, por isso que eu acho assim, que não é de uma eleição para outra que a gente vai resolver as coisas. O fato de a gente não conseguir implementar uma reforma política, uma reforma eleitoral de uma eleição para outra, não compromete o nosso sistema. É bom que algumas coisas fiquem aí muito tempo por serem resolvidas para permitir à sociedade uma maior reflexão, um maior debate. E já que a gente não vai conseguir um consenso, provavelmente não conseguiremos um consenso, porque essas questões são extremamente polêmicas, que pelo menos a gente consiga legitimidade, que o grupo que eventualmente perder aquela proposta entenda que aquilo é parte do jogo democrático, que ele vai precisar de mais algum tempo para reagrupar os seus apoiadores, os defensores daquela ideia, criticar aquilo que foi aprovado, até que a gente tenha uma nova mudança, uma nova alteração. Então, me parece que está na hora da gente fazer a meia-culpa também e entender que não precisa mudar tudo de uma eleição para outra, sob pena de ter o sistema inteiro comprometido. E eu acho que a gente vai ter que discutir cláusula de barreira. Pode não ser naquele percentual lá que tinha antes, mas me parece que necessariamente terá que ser um outro, algum tipo de representatividade a gente vai ter que exigir, porque, na medida que a gente não exige, de uma certa forma também está indo tudo para o mesmo saco. Porque, claro, já teve um momento em que esses partidos foram formados de maneira até ideológica, porque as pessoas estavam buscando naturalmente esse seu grupamento, mas hoje já começa a ter também uma ou outra legenda aí que não se apresenta, enfim, com o propósito, com a razão de ser, né, quando a Constituição garantiu, assegurou o pluripartidarismo, o pluralismo político. Então, claro que vai ter um momento que a gente vai ter que coibir mesmo isso que se convencionou chamar legendas de aluguel, e aí eu acho que só a voz das urnas é que vai realmente dar legitimidade a esses partidos, fazer com que até eles eventualmente deixem de existir, se não conseguir o mínimo de apoiamento. Mas alguma coisa também razoável para também não fechar de maneira absoluta para aqueles que têm que necessariamente construir toda a sua jornada, toda a sua caminhada. Eu fiquei extremamente feliz com a sua intervenção, você não imagina tanto, porque a gente diz assim, que quando a pessoa tem a experiência no judiciário, quando ele é o juiz, é muito como dizer assim, ficou vencido, mas não convencido. E teve 2 casos assim que eu tenho o maior orgulho de ter ficado vencido, porque eu pude ali, eu tinha uma ideia, eu tinha uma concepção de sociedade, eu tinha uma concepção de legislação eleitoral, eu sabia que a corte não encamparia aquela minha ideia, mas eu não tive medo, eu não duvidei em momento nenhum que eu deveria levar aquela ideia a plenário. E isso foi nos casos do PRTB. O PRTB, por algum motivo, fez a sua pré-convenção e definiu qual seria o seu candidato, o seu pré-candidato. E aí o PRTB disse uma coisa que, para mim, o tribunal não concordou comigo, mas isso é uma coisa que, para mim, me pareceu absolutamente razoável, que é o seguinte, olha, a imprensa está aí a fazer as enquetes, as pesquisas pré-eleitorais. Não tem como não me contemplar. Se eu já defini antecipadamente o meu candidato, então ela tem que pôr meu nome nessas pesquisas também.
E aí, claro, que ele quis, o pedido dele foi indeferido, porque se entendeu que no período pré-eleitoral não se pode obrigar os meios de comunicação ou quem faz essas enquetes, pesquisas, enfim, fica a critério deles. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade desse voto, porque, assim, mesmo foi um momento de reflexão. Está lá ele posto, ele está lá para o debate, ele está lá para a reflexão. Talvez um dia eu me convença que eu estivesse errado e que a corte aqui está certa. A corte está certa, porque a corte é a maioria. Enfim, conformado, muito tranquilo. Eu estou querendo, não sei se os senhores entenderam, as senhoras, eu estou, enfim, dizendo que eu estou muito feliz de eu ter, mesmo sabendo que a corte talvez não sufragasse, que eu achava que aquela discussão tinha que ser feita. E uma outra coisa foi em relação ao PSTU. Porque o PSTU disse, olha, como é que vai ficar esses debates? A lei está dizendo que tem que ter representante na Câmara. Eu não tenho, e aí eu vou ficar fora do debate? Lá em São Paulo, tudo bem, me chamaram, não sei o quê, estou prestigiado e tal. No outro lugar, vão me dar, assim, X minutos durante o debate, para que eu possa, pelo menos, o meu candidato, expressar as minhas ideias. Eu falei, pô, está aí uma ideia. Está aí, interessante. Porque a gente está falando não é de igualdade, estamos falando de isonomia. Então, assim, vamos tentar chegar no meio termo, né? Bom, certo ou errada, a legislação que está aí hoje dispõe que só quem tem representação na Câmara é que pode participar dos debates. Aqui a emissora tem a obrigação de convidar. Claro, ela pode convidar todo mundo. Mas se ela não convidar, não quiser, a obrigação é só em relação àqueles que têm representação na Câmara. Aí, assim, ainda que a gente não tenha como considerar isso inconstitucional, vamos supor que isso aí não pudesse ser considerado inconstitucional. No meu voto, eu fiz ressalvas. Eu acho que a gente tinha que enfrentar essa questão. Do ponto de vista da constitucionalidade. Mas eu disse, na pior das hipóteses, do ponto de vista da isonomia. Vamos fazer o seguinte, pelo menos dar um espaço lá, mínimo de tempo que seja, porque o próprio partido está dizendo que está satisfeito com isso. Eu conversei com o partido me fez essa ponderação na entrega de um memorial. Eu disse, poxa, dá um espaço mínimo que seja, pelo menos o partido poder dizer, ó, está tendo debate aí só com esses, mas eu também existo, tá? Se o senhor quiser ver minhas propostas, está lá no site, na internet e tal coisa. E aí eu entro na questão da internet. Porque eu acho, Dilson, né, que vai mudar tudo daqui um tempo, se a gente continuar tendo essa expressiva adesão às redes sociais. Daqui a pouco, isso aí, cavalete, panfleto, isso aí vai ser, ninguém vai nem gastar dinheiro com isso. Porque se eu tenho isso aqui conectado, eu estou conectado aqui agora no meu celular e no meu computador. Eu estou com tudo aqui agora, absolutamente à minha disposição. Quer dizer, você podia ter entrado aqui, eu já sabia quantos votos você teve, onde é que você teve mais votos, onde é que você teve menos votos. Entendeu? Então, vai ser possível a sociedade acompanhar, me parece de maneira muito mais dinâmica, muito mais efetiva, real. Eu acho que as pessoas vão começar a gastar dinheiro, é assim, com quem vai estar lá na internet, pondo notícia positiva, notícia positiva, notícia positiva, entendeu? Para quando você der um Google lá em nome do candidato, aparecesse um monte de enfim, notícias sobre aquele candidato. A legislação veio agora prevendo até como crime, é bom lembrar, 12.891, se você contratar um grupo de colaboradores para poder ofender alguém, divulgar informações sabidamente inverídicas, isso está reputado, inclusive, como crime agora. Inclusive, quem foi contratado também vai junto nessa... enfim, claro que a gente vai ter que estudar se isso daí vai valer, e mesmo quando valer a lei, aplicar se isso daí é constitucional, se vai configurar crime mesmo, se estão aí preenchidos todos os requisitos para tipificação disso daí como conduta penal. Então, assim, pode ser que todas essas restrições do programa eleitoral gratuito, não vai me dar tempo no rádio e na televisão, não, problema não, partido. Eu tenho uma ótima rede aqui, minha meninada aqui, ó, vai fazer Twitter, vai fazer Orkut, vai fazer isso, e a gente vai se dar muito bem nisso. E de repente vai se dar melhor mesmo. Porque a gente tem que lembrar, eu estava na Espanha, quando começou esse negócio de mobilização popular, e eu fiquei absolutamente impressionado, porque era ali na Praça do Sol que a turma se reunia, e o que me impressionou foi que eu sou do movimento estudantil, sou forjado no movimento estudantil, então aprendi a colar cartaz em tudo quanto é lugar, chamando, naquela época eu podia colar cartaz, até porque não era eleição, né? Chamando aí para um evento. Aí a polícia fez o quê? Na Praça do Sol, na Espanha. Conseguiu, enfim, expulsar todo mundo ali da praça, enfim, conseguiu comprometer a mobilização. No dia seguinte, tinha muito mais gente, porque eles conseguiram, pela internet, pelos seus celulares, convocarem e tiveram a mais absoluta adesão de outras pessoas. Então, assim, eu começo a pensar com isso, já que está liberada a propaganda na internet, né? Não pode ser paga. Está lá no 57C, não pode comprar blog, não vai poder. Está lá, ó, vedada qualquer tipo de propaganda na internet paga, entendeu? Tem que ser tudo gratuito. Então, já que está liberada a propaganda na internet, daqui a pouco talvez a gente vai ter que rediscutir tudo isso daí, porque quem souber usar a internet, o Obama parece que foi isso. A gente fala de arrecadação do Obama, mas parece que se diz da arrecadação do Obama é assim, ó, não é que
foi a arrecadação propriamente dita, foi a maneira como ele soube usar a internet para poder arrecadar. Isso é que é o grande diferencial de uma campanha como a do Obama, por exemplo. Então, nessa questão, por isso assim, que eu me senti muito prestigiado com essas perguntas aí do Maneschi, porque assim, eu estou muito tranquilo, concordando com ele nessas suas ponderações, e quando eu tive a oportunidade de me ouvirem, já numa posição institucional, eu pude me manifestar nesse sentido. Eu ia até revelar para vocês aqui um outro caso, que eu dei uma liminar no sentido, mas já estava com o voto pronto, acabou não sendo chamado, terminou meu mandato, enfim, não deu tempo de levar a julgamento o mérito, mas enfim, isso aí fica para uma outra oportunidade, de um caso extremamente interessante. Bom, eu não disse que, assim, o que eu disse em relação ao Facebook, ao Orkut, que eu não sei o que vai acontecer, é em relação à propaganda eleitoral antecipada. Por hora, está absolutamente, enfim, assim, proibida esse tipo de propaganda antecipada. Se for para pedir voto, ficar ressaltando as suas realizações, as suas aptidões, vai dar problema, porque a Justiça Eleitoral já disse que no Facebook, no Orkut, nesses outros meios aí, veículos das redes sociais, isso daí é propaganda eleitoral antecipada. O que eu quis dizer é que eu não sei se a Justiça Eleitoral vai estender também para o Facebook, para o Orkut, para esses outros meios, aquilo que ela acabou de decidir agora para o Twitter. Bom, o Eduardo estava falando dos limites. Eu me perdi na pergunta do Eduardo. Eduardo, você... sim, está aí. Por isso que eu pus essa jurisprudência aí para você, para mostrar que é possível. Entendeu? Para mostrar que é possível. O que acaba acontecendo? Já tem jurisprudência dizendo, pode pôr o pré-candidato. Por mais que todo mundo saiba que ele é ou ela pré-candidato ou pré-candidata, não tem problema. Ele pode apresentar o programa. Isso já está cheio de jurisprudência. O problema é que o sujeito não se dá por satisfeito de fazer só isso. Gente, eu vim aqui para dizer que durante o nosso governo fizemos tudo no passado. Ele não está satisfeito. No finalzinho, assim, 48 do segundo tempo, então, o Brasil poderá mais. Alguma coisa nesse sentido, disse Serra, por exemplo. Por isso o TSE sancionou e acabou multando o Serra. Porque era uma coisa para o futuro que acabou coincidindo com o próprio logo, moto ali de campanha, entendeu? Então, assim, disse, olha, você não se limitou a divulgar as realizações, você de alguma forma vinculou isso aí com eleições. Aí é o que eu te digo. Não pediu voto, não pediu nada, mas vinculou. Isso valeu para o PT também, valeu para todo mundo que estava sempre falando um pouco para frente, entendeu? Então vai ser melhor, contarão com... Enfim, tem alguma coisa relacionada com o futuro, que a Justiça Eleitoral faz o vínculo, faz o viés, e aí tende a vir a condenação. Mas aí, tem esse julgado, tem outros aqui também mostrando que, enfim, a depender da maneira como você conduz a sua propaganda, você não vai ser imputado a multa. Bom, essa questão dos ônibus, Paulo, né? Do que tem aí nos ônibus, de novo, isso daí você pode ver só na perspectiva da propaganda eleitoral antecipada, não tem problema nenhum, entrar com a representação para dizer, isso aí não é só institucional, isso aí está desvirtuado, isso aí nitidamente indica propaganda eleitoral, não tem problema, eles vão aplicar uma multa de 5 mil, ou, como eu lhe disse, talvez aprofundar um pouco mais essa análise, porque pode ser que além, não estou dizendo, eu nem estudei, nem vi isso, eu não sei do que se trata, então não tomem aqui, por favor, senão eu estava até cobrando pelo parecer, claro. Enfim, então, por gentileza, eu não sei nem do que se trata, mas eu só estou a sugerir que a gente, como eu disse durante a minha manifestação, a gente analisar certas condutas, manifestações, também sob outras perspectivas, do ato de improbidade, da violação do princípio da impessoalidade, do artigo 37 da Constituição, enfim, não ficar só nessa questão pura e simples da propaganda eleitoral antecipada. E a questão da desincompatibilização aí dos pré-candidatos, enfim, a imprensa é livre, vai ser mesmo, enquanto for só uma crítica, for uma intervenção, com outra manifestação que você vai ter que rebater isso, entendeu? Claro que não pode configurar propaganda negativa, tem que ser uma coisa mesmo, ter um viés jornalístico, um viés profissional. O Maneschi vai saber o que é isso, por exemplo, esse viés mais profissional de uma crítica realmente, e não um puro proselitismo, uma pura propaganda negativa em relação a um outro pré-candidato, entendeu? Mas é isso que, eu não sei o seu nome... Ives. Pois é o que o Ives estava falando. Não tem jeito, dos candidatos, dos apresentadores de televisão. Tem gente que vai ter mesmo mais visibilidade, vai ter mais exposição. Mas tem a questão da mais-valia, né? Do mesmo jeito que alguns votarão nele por conta daquela maior exposição, outros não votarão justamente por conta daquela maior visibilidade, daquela maior exposição. Então, assim, isso é natural, né? Quem está na televisão é um cantor, é um artista,
sempre vai ter essa visibilidade maior. O que a gente vai precisar é de muita educação, de muita disponibilizar informação para o eleitor, para que o eleitor, enfim, seja questionado se ele vai votar na pessoa só porque ele é um bom artista, um bom apresentador, e qual é o programa, qual é o partido ao qual ele está vinculado. Mas isso aí é da nossa tradição. Vocês, principalmente aí, enfim, o PDT, essa tradição gaúcha toda, veio lá com Assis Brasil e tal, ele que falava dessa pedagogia do voto, né, das eleições. A gente precisa de muita eleição, porque é com as eleições e a sua regularidade que os eleitores vão aprendendo, vão se formando e fortalecendo. Eu não sei, Adroaldo, eu já tinha dito que essa reforma, se ela vai valer ou não tenho a mínima ideia, porque o Supremo, o TSE, que se pronunciarão sobre ela. Eu é que diria que, da minha parte, eu preferiria deixar as coisas como estão, já que o Congresso demorou para aprovar, e para a gente não ter que ficar fazendo exercício entre critério objetivo e critério subjetivo, a gente, pura e simplesmente, deixa para um outro momento, para não ter que entrar nessa discussão. Mas eu penso que ainda nesse mês agora de maio, o ministro Noronha vai responder essa consulta que já foi formulada sobre essa questão. Em breve a gente terá uma manifestação do TSE e talvez não termine ali, né? Porque as pessoas tendem a levar isso aí para o Supremo. E sobre a questão da ficha limpa, de novo, assim, a gente pode não concordar com a ficha limpa, mas enfim, ela está aí, o Supremo já disse que ela não valia em 2010, agora já valeu agora em 2012. 2014, a meu ver, é o grande teste da ficha limpa, porque uma coisa é declarar inelegibilidade de prefeito e vereador, a outra é declarar de deputado, deputada, senador, governador. Então, a depender do número de deputados e deputadas que tiverem aí os seus registros indeferidos em razão de ficha limpa, é que eu acho que a gente pode ter uma correção aí, um ajuste pelo Congresso dessa lei de ficha limpa ou não. A depender de quem for cassado aí ou tiver a inelegibilidade declarada, a gente nem terá grandes mudanças nessa lei da ficha limpa, e aí valerá o que o TSE, eu acho que já pacificou numa série de aspectos aí no decorrer de 2012. O que acontece é que a gente teve um monte de decisão de 4-3, num monte de aspectos, e aí, com a nova composição da Corte, a gente tem que saber se a Corte vai manter aquele entendimento anterior, ou de repente vira 4-3 para o outro lado, e aí acaba mudando a jurisprudência, o que não é novidade para absolutamente nenhum de nós. Obrigado.